Olá, estamos no ar com mais um RNcast, o podcast da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A gente vai bater um papo hoje com o avaliador institucional, o Wendson Dantas, que é professor aqui da UERN, já foi pró-reitor também, e ele tem um trabalho voltado para pesquisa sobre as cavernas aqui no Rio Grande do Norte, orientou vários trabalhos, tem um vasto conhecimento sobre o assunto, e a gente vai discutir esse assunto que é bem interessante, que ganhou uma repercussão grande após a fuga dos presidiários do Presídio Federal, os detentos do Presídio Federal, para não ser repetitivo. E também vamos falar da avaliação institucional da UERN, em que está. Então, vamos dividir a entrevista em duas partes aí bem importantes. Olá, professor Wendson, seja bem-vindo. Olá, Bruno. É um prazer estar aqui, participar do RNcast. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre as cavernas. A gente trabalha com foco muito voltado aqui para o Parque Nacional da Furna Feia, que é uma unidade de proteção integral, ainda pouco conhecida, não só dos moçoroenses, mas também de todo o povo potiguar. Professor Wendson, primeiro vamos se apresentar para o nosso público. O senhor é professor de qual departamento aqui da UERN? Fala um pouquinho sobre o seu histórico aqui de trabalho na nossa universidade. Pronto, a minha formação, eu sou geógrafo de formação, sou bacharel e licenciado em geografia. Tenho um mestrado em geociências, que me levou, por exemplo, a trabalhar essa questão mais voltada às rochas, às cavernas. E tenho um doutorado em geografia física. Aqui na UERN, sou professor do curso de gestão ambiental, na graduação, e do mestrado em geografia, onde a gente desenvolve as pesquisas dentro dessa área. Interessante, professor, porque eu pelo menos, eu sou muito identificado com a área de humanas. Eu gostava muito de geografia, mas quando eu ia para geografia física dava uma preguiça de estudar. Parece que os alunos, quando vai para geografia física, eles são mais desinteressados. Para mim, eu tenho essa impressão quando eu converso com adolescente. Isso depende um pouco de como você trabalha, não é, a disciplina da geografia. A gente teve aí um período ao longo da história em que o professor de geografia ele era muito formado para as questões didáticas. Então, a geografia física sempre teve um componente um pouco mais complicado, né, de você traduzir facilmente, por exemplo, de uma maneira didática. Por exemplo, como você trabalhar uma rocha, um relevo. Então, isso era mais complicado. E pelo fato de ser mais complicado, então era mais difícil trabalhar pedagogicamente. Então isso levava, por exemplo, às vezes até certos professores a não trabalhar tanto a geografia física e para o aluno os conceitos eram muito abstratos. Hoje a gente tem um recurso que é muito utilizado na geografia, embora eu não esteja no curso de geografia, né, mas a gente percebe isso com muita frequência, que é o recurso da aula de campo. Então, quando você leva o aluno, até mesmo na escola, ali na formação inicial, e faz com que ele tenha contato com um determinado tipo de relevo, que ele passa a entender a diferença daquele relevo para outro em função da constituição rochosa, em função da atuação da água, dos agentes externos. Então, isso passa a ficar mais interessante, né? É tanto que hoje, eu acho que um dos carros-chefes, por exemplo, nos cursos de geografia, são exatamente as atividades de campo que trabalham com essa questão da geografia física. E, a partir disso, você consegue desenvolver uma forma de aproximar o aluno dessa área. Hoje, não só o aluno a gente busca aproximar, né, nas nossas pesquisas que envolvem, por exemplo, a geodiversidade, né, que vai um pouco além da geografia física, trabalha a questão da geologia, trabalha a paleontologia, mas a gente tenta traduzir, né, para o público leigo aquelas informações que o público leigo está interessado. Vou citar um exemplo. Quando você vai para Natal, você não passa despercebido pelo Pico do Cabugi. E aí você faz uma série de associações em relação àquilo ali. É um vulcão, entrou em erupção. Né? São associações que aquilo ali lhe remete, que não são necessariamente associações corretas. A geografia física trabalha exatamente para fazer com que essas informações sejam corretas. E aí, como a gente tem esse interesse do público leigo, então a gente trabalha também identificando, né, formas de relevo, por exemplo, ou determinadas paisagens, ou determinadas rochas que tenham interesse para esse público leigo, para o turismo, transforma as informações relacionadas à origem, à evolução desse material para o que a gente chama de geoturismo. Então, hoje, né, é um segmento já, não necessariamente um segmento, mas uma modalidade de turismo que vem sendo bastante desenvolvida. Digamos assim que a geografia física se tornou meio que multidisciplinar. Isso, ela é necessária hoje, né? Até porque a geografia, né, a gente compara, por exemplo, os geólogos trabalham muito isso e os geógrafos também. Os geógrafos têm uma vertente mais
pedagógica, né? O geólogo ele não está focado, por exemplo, com cursos de licenciatura, é, né? Uma profissão um pouco mais técnica, mas trabalha muito com essa questão da geodiversidade. Já o geógrafo, como ele tem esse lado professor, esse lado de formação também, a geografia forma professores, então ele traduz, né, de maneira mais precisa aquele linguajar duro para um linguajar mais coloquial, um linguajar mais aceito pela comunidade. A gente tem um potencial muito grande aqui no estado para explorar a geografia física enquanto turismo. Sim, a gente sempre teve, né? O que é interessante é porque a gente sempre teve o material que a gente vê aí, por exemplo, o relevo, né? Quando a gente fala em Pico do Cabugi, a gente está falando de um processo que aconteceu ali há 20 milhões de anos, né? Então está ali há muito tempo. Quando eu venho trabalhar, por exemplo, a questão da Serra Mossoró, eu tenho ali rochas que vão iniciar a surgir com mais de 60 milhões de anos atrás, e que traz determinadas formações, né, sobretudo no subterrâneo, como as cavernas, e que tem toda uma história para contar. Então, isso sempre teve aí. O que é que acontece? Nunca esteve tão acessível, né? Nunca as pessoas tiveram tanto interesse, por exemplo, a partir do turismo de natureza, de tentar compreender por que essas formas existem, né? Por que essas rochas existem e as formas nessas rochas. Para citar um exemplo, a gente trabalhava muito com a potencialidade do interior do estado para a interiorização do turismo, né? Isso já lá no final da década de 90, né? Trabalhávamos muito na região do Seridó. No início dos anos 2000, a gente desenvolveu uma pesquisa ali, que foi no mestrado, exatamente na área de geociências, onde a gente identificou alguns sítios geológicos e geomorfológicos. Foi o primeiro processo de inventariação de sítios geológicos e geomorfológicos aqui no estado e foi a primeira dissertação do Brasil tratando desse tema. Quando foi mais na frente, o que é que a gente passou a ter? Passamos a ter um turismo voltado para esse lado, né, o geoturismo, por exemplo, até termos um processo nacional, de um programa da CPRM chamado Geoparques do Brasil, né, que passou a inventariar, né, recursos geológicos, geomorfológicos em todo o Brasil, com a proposta de lançar, por exemplo, novos geoparques. Aqui a gente só tinha um geoparque, né, que era o Geoparque Araripe, foi o primeiro geoparque brasileiro que a gente teve, e logo depois a gente passou a contar com outros, como, por exemplo, o Geoparque Seridó. Né? Então, a região Seridó hoje, né, tem um geoparque internacional, né, chama-se Seridó, Geoparque Mundial da Unesco, que integra 6 municípios, né, os municípios de Cerro Corá, Currais Novos, Acari, Lagoa Nova, Parelhas e Carnaúba dos Dantas, que é um grande destino turístico hoje internacional. Né? Então, hoje, por exemplo, aquelas cidades se movimentam em função do geoparque, que é o quê? É um território que abriga diversos elementos que contam essa história geológica e morfológica do nosso estado. E dentro desse trabalho, a explicação de como funciona, como surgiram as rochas, todo o procedimento, acaba sendo também uma matéria para o guia turístico explicar. Exato. Né? Existem vários programas de capacitação de guias de turismo, né? O pessoal do Seridó Geoparque Mundial, né? A coordenação do Geoparque tem trabalhado muito nesse sentido, para capacitar o turismo para levar essa informação para as pessoas. Mas não apenas a informação geocientífica ela é interessante também aquela informação construída pela população. Então, quando você chega num geossítio lá, como, por exemplo, Gargalheiras, né, que está agora todo mundo aguardando, na maior expectativa para que ele venha a transbordar, o Gargalheiras você tem toda uma história natural que você conta, mas você também tem aquela história contada pela população que vivenciou a construção do Gargalheiras. Isso precisa também fazer parte do processo de vamos dizer assim, de transformação daquele produto turístico. A gente vai ter, por exemplo, o Totoró. Tem lá uma pedra que chama Pedra do Caju, porque o formato se assemelha ao caju. Isso é explicado em função de processos de erosão diferencial na rocha, né, um granito de 580 milhões de anos, que ao longo do tempo foi sofrendo erosão e teve aquela forma. Mas muitos contam aquilo ali como sendo resultado de atuação extraterrena, por exemplo. Quando a gente foi lá, nos anos de 99, 2000, então muito dessa história tinha, isso aí foi um disco voador que colocou... Os guias ficavam contando essas lorotas. Não os guias, porque na época não tinha turismo, era a própria população. Era o imaginário popular. Então esse imaginário também faz parte, né, e é interessante colocá-lo também dentro desse processo. A informação real e científica, imaginário, né, para poder tirar o mito da cabeça das pessoas. Sim. Né?
E aí, é exatamente com esse trabalho, né, que você valoriza o patrimônio, a gente chama de patrimônio geomorfológico ou patrimônio geológico. Né? E por que é necessário valorizar? Para que você mantenha preservado aquilo ali. Porque, ao contrário da biodiversidade, por exemplo, né, a biodiversidade hoje a gente consegue reproduzir até em laboratório determinadas espécies vegetais. Já a rocha, não. Uma vez que eu deterioro uma determinada rocha que tem uma história geológica que se perdeu, ela se perde para sempre. Né? Então, lá na mina Brejuí, compreender o processo de mineralização da xelita ao longo do tempo. Né? Você vai ter rochas de 2 bilhões de anos e processos que vão acontecer ao longo do tempo geológico, que vão ser ativados ao longo do ciclo brasiliano nos últimos 580 milhões de anos, que vão contribuir para a mineralização daquele importante produto que marcou aí toda uma época, né? Marcou o apogeu, por exemplo, de boa parte da região de Seridó, mas principalmente ali da região de Currais Novos, e que tinha uma empregabilidade muito grande no período das guerras, né, e do pós-guerra, tendo em vista a aplicação do minério da xelita, que é o tungstênio, né, para a fabricação de armas, por exemplo, e de material bélico. Até hoje eu sempre tenho no meu imaginário que Currais Novos é a terra da xelita. Isso. Inclusive, tem anúncios aí, tem investimento para voltar a explorar a mineração naquela região, até de ouro. Isso já voltou. Né? Já voltou, por exemplo, né? a gente que, durante esse período do mestrado, nosso foco foi o Seridó. Então, a gente pegou, por exemplo, a mina Brejuí, que hoje é um parque temático, abriga um geossítio do Geoparque Seridó, desativada. E a gente hoje tem o quê? A mina funcionando, né? Então a exploração de xelita já voltou a acontecer, mas ela hoje acontece de modo consociado com o turismo. Né? Eu acredito que hoje, talvez a mina Brejuí seja o geossítio que mais registra, né, visitantes no Seridó Geoparque Mundial. Né? Então, visitas de escolas, né, praticamente todos os dias você tem ônibus chegando ali, e esses ônibus vão fazer o quê? Não é exatamente conhecer a história, né, por trás da mineralização, mas também conhecer um pouco do Geoparque Seridó, que é um grande atrativo. Que é um grande projeto. Como essa questão das cavernas entrou na sua vida profissional? Pronto, aí as cavernas já é um outro departamento. Aqui no estado, né, a gente tem um mapa geológico, vamos dizer assim, que a gente divide o norte e, grosso modo, o sul do estado. Então, é como se do meio para cima, ou seja, a parte norte, eu vou ter as rochas sedimentares, né, e aí vou ter a área do que a gente chama de Bacia Potiguar, que é onde a gente está aqui. Já ia fazer a pergunta de leigo. É influência do litoral, essa mudança? Tem também um pouco de influência do litoral. Né? Vai ter influência de uma série de fatores, né? Fatores relacionados à topografia, né? Aos processos. No caso aqui, tem influência do litoral. Isso não quer dizer que todo o litoral a gente vai ter esse tipo de conformação. Por quê? A gente tem aí, da base, vamos dizer assim, um processo de formação de rochas. E aí as rochas podem se formar no interior da Terra, a partir de processos, né, de ascensão do magma. Né? E aí, onde o magma, a rocha que deriva do magma, por exemplo, nunca será uma rocha sedimentar. Né? A rocha sedimentar, eu posso ter a sedimentação por rios, e aí eu tenho o papel da gravidade, por exemplo. Né? Então, os rios eles percorrem das áreas mais altas para as áreas mais baixas, e nessas áreas mais baixas, onde o rio começa a perder energia de transporte, começa a depositar sedimento. E aí eu tenho a formação das áreas sedimentares. Então, eu tenho esse lance da topografia. No caso aqui da Bacia Potiguar, o que é que a gente tem? A gente vai ter um fenômeno de separação, digamos assim, do continente, lá por volta de 135 milhões de anos, 90 milhões de anos, o mar vai começar a entrar, e esse mar que penetra no continente, que é o que vai acontecer aqui, vai provocar a deposição de determinados sedimentos, que são os sedimentos de rochas carbonáticas que nós vamos ter hoje, que é a cobertura do que a gente chama da Bacia Potiguar. Antes disso, a gente vai ter todo um processo de deposição de arenitos, né? Então, também rochas sedimentares. Então, no cristalino, na parte sul, eu vou ter rocha dura, granitos, gneiss, rochas que tiveram uma origem do magma e que depois foram metamorfizadas por proximidade de calor, de temperatura, aumento de temperatura e pressão. Aqui, nessa porção norte, que é a Bacia Potiguar, eu tenho rochas sedimentares. Rochas mais antigas, como os arenitos, que foram sendo depositadas pelos rios, e as rochas um pouco mais recentes, que não são tão recentes assim, que são os calcários, que aí sim foram depositadas pelo mar, por um ambiente de mar raso. E esses calcários, eles chegam até ali praticamente, pegando aqui um pouco, né, lógico que essa área é um pouco mais abrangente, de leste a oeste,
Mas, para a gente ter uma ideia, a gente vai para Apodi em um plano. E, de repente, quando chega próximo a Apodi, talvez você já tenha percebido isso, sim. tem uma queda. Sim. Né? Então, aquela queda é a quebra da plataforma. O calcário chega até ali. Né? E o que é isso? Se o calcário é uma rocha de origem marinha, então eu tenho um registro histórico de que o mar chegou até aquele ponto. O Lajedo Soledade é uma grande extensão de calcário. Que é mar lá, rocha de mar, de fundo isso, do exatamente. mar. É uma rocha de fundo do mar, é uma deposição. Só que deposição ocorrida há quanto tempo? 65, 60, 50 milhões de anos atrás. Aí, voltando, né? Você acabou dando essa explicação técnica, mas aí como é que você entrou, né? A questão das cavernas, aí a gente começar a detalhar essa... Como é que eu entrei, né? Quando eu vim para a UERN. Quando veio então, para a UERN. Veja só, meu foco era Seridó, eu morava em Natal, fui aluno da UFRN, sou seridóense, então sempre quis, né, estudar aquela região. Deixar algum trabalho ali. E quando vim para a região de Mossoró, passei a ter, pela UERN, a própria área de atuação aqui mais próximo, né? E surgiu, né, um convite para participar do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia, que fica aqui entre Mossoró e Baraúna. Então, o parque ele está nesse contexto geológico da Bacia Potiguar, ou seja, rochas calcárias. E o que é que acontece com as rochas calcárias? Elas dissolvem, né? O ácido em contato, a água em contato com a rocha carbonática, né, gera um ácido e vai corroendo essa rocha, formando o que a gente chama de vazios subterrâneos, ou formando determinadas formas superficiais, como os lapiais. Né? Enfim, o calcário ele reage, né, com essa água e ele vai sendo dissolvido. Então, ele vai sendo esculpido, vai ficando uma espécie de vazio nele, ele vai sendo erodido, vai sendo desgastado. Né? Se ele está na superfície, abre aquelas ravinas que você viu lá no Lajedo Soledade. E embaixo, o que é que acontece? O aumento do lençol freático, fazendo essa água em contato com a rocha, ela vai dissolvendo também, dando origem aos vazios subterrâneos. No caso das cavernas que a gente vai ter aqui no Parque da Furna Feia, o principal agente vai ser exatamente as águas meteóricas da chuva, né, que vão escoando, né, e vão lavando e dissolvendo o calcário, dando origem às cavernas que a gente tem hoje aqui. Entendi. Hoje, a gente fala um pouco do Parque da Furna Feia, há hoje um potencial de turismo muito grande lá. O que está faltando para aquilo ali virar um lugar para receber turista de fora, para atrair um desenvolvimento? Pronto, o parque, né, é um parque nacional, então ele está dentro de um sistema nacional de unidades de conservação, que é uma lei do ano 2000, que define as categorias dessas unidades. O Parque Nacional é uma unidade de proteção integral. O que é isso? Não se pode fazer uso direto lá. Então, todo uso lá ele precisa ser planejado e precisa ser aprovado. Então, recentemente foi aprovado um plano de manejo, né, que delimita a área do parque e diz quais são as áreas que são propícias de receber visitação turística e o parque, a partir disso, começa a se estruturar para receber essa visitação. Hoje, a gente tem uma fase de estruturação de alguns atrativos. Que estruturação é essa? Por exemplo, rampas de acesso. É um parque em que algumas cavernas vão estar abertas, inclusive ao público cadeirante, né? Um parque que vai ter visitação com acessibilidade. Então, está nessa fase de preparar, né, os ambientes para que possa abrir para o desenvolvimento turístico. A expectativa no Conselho é que isso aconteça talvez até o final desse ano. E acontecendo, o que é que dá para fazer lá, assim, de atividades? Pronto, visitar uma caverna por si já é algo extremamente interessante, né? Então, você chegar num ambiente aparentemente inóspito, né? Compreender um pouco da história, por que existe aquela caverna tão exuberante ali, como, por exemplo, a caverna Furna Feia, que dá nome ao parque. Então, só visitar já é um atrativo. Mas quando você chega numa caverna dessas, você vai encontrar uma diversidade de formas, que a gente chama de espeleotemas, que se assemelham muitas vezes a formas humanas, a formas que a gente tem no dia a dia. Né? Isso chama muita atenção. É pintura rupestre? Não. Em alguns a gente vai encontrar pintura rupestre. No caso aqui são 3 principais áreas que serão abertas à visitação. É a Caverna Furna Feia, a Caverna Furna Nova e o Abrigo do Letreiro. O Abrigo do Letreiro tem exatamente essas pinturas rupestres, que datam aí de 2.500 a 5.000 anos.
Então, são registros de povos que habitaram aquela área nesse período. Mas dentro da caverna, a gente não tem ainda esses registros. O que é que a gente tem? Formações naturais. Então, por exemplo, na Furna Nova, tem como se fosse um escorrimento do calcário que gera uma cortina, uma imensa cortina, uma cortina de 6 metros de profundidade. É a maior cortina do Brasil. Essa cortina, por exemplo, faz com que essa caverna ela tenha uma relevância máxima em nível de proteção no Brasil. Então, o que é essa cortina? Explique para a gente direitinho. Essa cortina, eu acho que todo mundo sabe o que é estalactite e estalagmite. Estalactite, principalmente, porque isso é algo comum nos desenhos animados. Se a gente pensar, por exemplo, nos desenhos ou no filme do Batman, a caverna, Batcaverna, então você tem aquelas colunas que saem do teto para o chão, aquelas colunas pontiagudas. Pontiagudas, aquilo é estalactite. Estalactite. E as que saem do chão para o teto, a gente chama de estalagmite. E a estalagmite cresce a partir do gotejamento da água da estalactite. Então, ela vai crescendo ao longo do tempo, milhares de anos, às vezes, e elas podem se juntar e formar uma coluna. Tá? Mas isso para explicar o quê? Quando eu tenho esse escorrimento não apenas em uma coluna, quando ele ocorre de uma forma mais abrangente, então esse escorrimento vai se consolidando, e aí forma a cortina. Então imagine que em vez de um ponto só, como a estalactite, você tem um ponto muito mais largo, aparentando uma cortina mesmo. Com essas dobradiças. Isso, com essas dobradiças, exatamente, do escorrimento calcítico e aquela coloração branca, às vezes brilhosa, porque está ainda ativo, ou seja, você chega numa caverna dessas e percebe que o processo ainda está ativo, ou seja, aquilo ali ainda está crescendo. Por isso que é interessante preservar. Sim, por isso que não pode tocar. Não pode tocar. Isso, é um crime, você quebrar, danificar, por exemplo, um desses elementos, um desses espeleotemas. E até porque, uma vez que você tem uma cortina dessa, ela vai levar milhares de anos para se formar. Se você quebra aquilo ali, então ela já não... É muito frágil. Ela é frágil. Não é muito frágil, mas é frágil. Sim. Essas cavernas, elas já chegaram a ser exploradas ou fazer algum estudo para a questão de mineração? Pronto, em relação ao calcário, ela não vai ter uma grande diversidade mineral. Ao contrário, por exemplo, de uma rocha como a gente vai encontrar como pegmatito na região Seridó. No pegmatito você tem a turmalina paraíba, você tem columbita tantalita, tem uma série de mineralizações. Isso é natural em função do processo de formação daquela rocha. Então, a rocha que resfriou lentamente, o magma resfriou lentamente e aí permitiu que vários minerais crescessem ali. No caso do calcário, não. É uma rocha sedimentar. Ela é basicamente composta por carbonato de cálcio, então ela não tem uma grande mineralização, mas ela tem uma grande aplicabilidade, por exemplo, na indústria do cimento, na indústria da cal, da produção da cal virgem. Por isso que a gente vê aqui muitos fornos abandonados. Às vezes, quando você pega a estrada aqui para Governador de Serra Rosada, isso vai ser muito comum, porque o calcário você quebra e faz a cal. Assim como a gente tem também indústria de cimento aqui. Então, a indústria de cimento, por exemplo, é uma ameaça... atraída por isso. Isso, pelos afloramentos calcários, que aqui a gente está assentado em calcário, toda a bacia potiguar. Então, a matéria-prima é abundante. Mas, para o lado da proteção, a indústria cimenteira é uma ameaça ao patrimônio kárstico, vamos dizer assim, que é como a gente chama. Então, o Parque Nacional protege esse patrimônio. O Lajeado Solidário protege ali uma parte daquele patrimônio, embora não seja uma proteção oficial, no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso quer dizer o quê? Na área do parque não se pode extrair, não se pode utilizar, e não se pode também atividades que venham a danificar aquele patrimônio. Por isso que eu tenho a área do parque e tenho uma área que circunda o parque, que também tem restrições de uso, que é o que a gente chama de zona de amortecimento da unidade de conservação. Então, essa zona de amortecimento, você pode construir, você pode plantar, pode desenvolver atividades, mas essas atividades precisam ser regulamentadas e precisam ter licenciamento do ICMBio. E aqui já tem a autorização do ICMBio para trabalhar aqui? Pronto, o plano de manejo ele é recente. Isso está numa lei recente, eu acho que é de 2021, 2020, por aí. Todas as atividades que estão lá, elas estão sendo regulamentadas. Então, hoje você não pode mais, por exemplo, vou construir um loteamento
nas redondezas do parque. Não, você precisa entrar com licenciamento para saber se aquele loteamento é compatível com as atividades que estão permitidas dentro da zona de amortecimento. Entendi. Wenderson, hoje, além do Parque da Furnafeia, além do Lajeado Solidário aqui na região, quais são as outras áreas que servem, né, que tem espaço para exploração do turismo geológico, digamos Pronto, assim, e tem cavernas também. Vamos pensar aí no geoturismo e no turismo espeleológico de cavernas, né? Chama turismo espeleológico. Turismo espeleológico. Vou guardar essa. Espeleoturismo, né? Ou espeleoturismo também. Espeleoturismo, é o turismo nas cavernas. A gente vai ter aqui um grande potencial, né? Governador de Serra Rosado, Felipe Guerra, eu acho que o maior número de cavernas a gente vai encontrar, pelo menos as maiores, vão estar em Felipe Guerra. Né? Felipe Guerra é um município que, além das cavernas... Tem as cachoeiras, né? Exatamente, tem outras formas, como a dolina. Tem a Dolina do Xavier, por exemplo, Felipe Guerra, que é a maior dolina do estado. O que é a dolina? Você tem uma área que era uma área, vamos dizer assim, um afloramento calcário e o teto solapou. Então, você tinha a caverna embaixo, né? E aquele teto cedeu. E aí fez uma grande depressão, né? E aí a gente chama de dolina. Ou a depressão, ou o afundamento total, ou uma ligeira depressão, né? Então a gente tem muitas dolinas pequenas por aqui. Mas essa dolina do Xavier, ela é enorme e o teto solapou realmente, né? Então é uma área que tem grande potencial turístico. Fora as cavernas do Crote, caverna... não estou lembrando aqui, mas 3 cavernas, Catedral, Carrapateira, que são cavernas que ficam lá em Felipe Guerra. Além disso, a gente vai ter também algumas cavernas em mármore, como, por exemplo, lá em Martins, que chama Casa de Pedra. Eu fui na Casa de Pedra. Pronto, que hoje é uma unidade de conservação estadual, né? É o Monumento Natural Casa de Pedra, em Martins, que é estadual, então é de competência do IDEMA, né? Então, a gente vai ter, no caso do Parque Nacional da Furnafeia, Unidade de Conservação Federal, de Proteção Integral, competência do ICMBio, e Monumento Natural, Caverna de Martins, que é de competência do órgão estadual, que é o IDEMA. Além das cavernas, a gente vai ter aí uma série de outras formas que também vão ser interessantes para o turismo. A própria Serra Mossoró, aqui na região da Costa Branca, as dunas do Rosado. Então, você tem toda uma história por trás daquelas dunas, não apenas, são dunas bonitas porque tem tal coloração. A gente tem dunas ali que têm 24 mil anos de história, né? Talvez as mais antigas tenham 24 mil anos. E as mais recentes têm aí 10, 15, 20 anos, né? Então, são dunas que estão... se mobilizam em formação, né? São dunas móveis, por exemplo. Então, tem muito potencial geoturístico, né? Essa nossa região aqui, todo o estado. Voltando aqui para... Você recentemente foi até ouvido em algumas emissoras até de fora do estado sobre a fuga dos presos, né? Lá do Presídio Federal, aquele tema que tá em aberto ainda a história. Não sei quando esse programa for ao, se vai ter alguma solução, tomara que sim. Mas o que é que você conseguiu passar, né, de explicar? Eles conseguiram se esconder nas cavernas. É fácil encontrar caverna assim aleatoriamente, porque eu não imagino que seja uma coisa fácil de encontrar. É fácil encontrar caverna aleatoriamente, assim, você sair correndo no meio do mato e achar como eles estavam? Pronto, as cavernas elas são fáceis de serem achadas, principalmente se você está andando, né, em local de ocorrência de cavernas, né? Por exemplo, essas 2 cavernas maiores do parque, a Furnafeia e a Furna Nova, elas têm, a Furnafeia principalmente, ela tem um salão muito grande, então você passando perto dela, você identifica muito claramente, né? Se eles se esconderam ou não, aí a gente não tem como garantir. Por quê? Primeiro porque a caverna é um ambiente muito hostil, né? Então, um ambiente escuro, sem iluminação, com muita umidade, nesse período de chuva, com muitos morcegos, e também, né, é uma área de fácil... Vamos imaginar, todo mundo sabe que tem cavernas ali. Então, você vai para uma caverna, você sabe que ele vai entrar. E como é que ele vai sair? Então, é fácil de você, teoricamente, de você cercar, de você impedir, por exemplo, né, uma permanência, né, segura, porque a pessoa fica ali escondida. É muito, muito difícil, né? O que é que a gente sabe? Algumas dessas cavernas elas são muito extensas. Então, você pode ficar ali vários dias escondido realmente, né? Porém,
é um risco muito grande, né? A gente não sabe, na cabeça do fugitivo, se eu vou correr esse risco, vou tentar encontrar uma saída aqui, porque às vezes você tem uma entrada, né? E essa saída ela pode existir em um outro local, né? Às vezes quilômetros de distância, dependendo da profundidade. Para dentro e entrando num negócio perigoso. Pode descer níveis, por exemplo, a caverna da Furna Feia, ela tem vários níveis, né? Tem um nível que chega no lençol freático. E esse nível, por exemplo, nesse período de chuva, ele vai subindo. Isso a gente percebe muito claramente, né, nas cavernas, quando a gente acompanha, por exemplo, período de seca. Período de seca a gente anda 2 níveis da caverna tranquilamente, quase sem ver morcego. No período de cheia, primeiro nível a gente já começa a perceber os morcegos. Isso é o quê? A água subiu, né, ocupou saíram. Os outros níveis e eles estão nos níveis mais próximos à superfície. Então tem toda essa dinâmica que, se a gente fosse raciocinar bem, provavelmente a gente não procuraria uma caverna dessas para se esconder. Mas eu acho que eles nem pensaram nisso, eles viram a oportunidade ali. O difícil é na cabeça de quem está fugindo, né? Então é difícil realmente ter essa... Ainda mais você ter o conhecimento, ver aquilo ali uma oportunidade de um local para se esconder. A gente pensa que não dá nada sobre o assunto, mas é um assunto que eu, pelo menos, achei muito interessante. Desde a história dessa fuga, quando eu soube que eles se esconderam. Porque a gente tem muito imaginário dos filmes, né? Que as pessoas se esconderam, dos homens da caverna, né? Da pré-história. E elas sempre serviram de abrigo humano, né? Ao longo da história. Isso. É aí onde entra a questão, não é? Hoje, pelo menos para a gente, isso é muito conhecido, né? Para quem vai a primeira vez, e aí se a gente for perceber talvez essa evolução, ele não tinha para onde ir, né? Então, o homem que precisava fugir de determinados animais, ele procurava talvez uma caverna. Mas, às vezes, esses animais podiam estar naquela caverna, né? Então, é muito... Pronto, aqui a gente vai ter as cavernas muito usadas para abrigos, às vezes para rituais, né? Pronto, aqui a gente não tem muito indício disso, né? Na região Seridó, algumas áreas que não são cavernas, mas que permitem esse tipo de abrigo, a gente tem, né? Enterramentos funerários, por exemplo, como acontece na Pedra do Alexandre, em Carnaúba dos Dantas, que é uma área que está dentro do Seridó Geoparque Mundial. A gente vai ter abrigos como na Casa Santa, onde esses povos deixaram lá, né, os registros a partir das pinturas rupestres, pinturas que têm 9.000 anos de idade, e que retratam aquele cotidiano, né? Então, você vê, por exemplo, registro de vários tipos de animais, né? Mas quais são os animais? Animais como ema, né, tatu. Então, animais, teoricamente, de pequeno porte, que não são animais que trariam, né? Estou fugindo dos animais ali, né? Por outro lado, né, os arqueólogos colocam que uma das formas deles chegarem naqueles pontos, como eram pontos elevados, eram para facilitar a visibilidade dele do território, até em função de aldeamentos inimigos, né, e saber quando chegava um perigo, mas também identificar onde estava a sua caça, né? Então, existem conotações que são diferentes em função das características regionais, né? Há 9.000 anos a gente já tinha seca aqui, por exemplo, né? Então, aqui nessa região, a gente tem poucos registros humanos, né? O único registro humano que a gente vai ter, por exemplo, no Parque da Furna Feia, vai ser essas pinturas no abrigo do Letreiro, né? Aqui no estado, abrigo do Letreiro, Lajeado Soledade, Carnaúba dos Dantas, que eu fui lá, que foi aluno de história. No estado a gente vai ter muita coisa. Muita coisa de pintura rupestre. Quando eu fui aluno do curso de História da UFRN, eu conheci Carnaúba dos Dantas, as pinturas de lá, e Lajeado Soledade. Pronto, são talvez os mais famosos. Os mais famosos. Mas a gente vai ter em Parelhas, vai ter, eu acho que todos os lugares, né, se tem... Vários pontos no estado. Vai ter algum tipo de registro. Agora, em alguns lugares, eles ficaram mais preservados, né? Tem dos registros que a gente chama são gravuras itacoatiaras, né, que elas são incisões na rocha, né? Então, elas vão ocorrer muito comumente às margens de rio, em rochas às margens de rio. Então, é muito comum encontrar esse tipo de sítio arqueológico, né, das itacoatiaras. Em quase todos os rios aqui do estado, a gente termina encontrando. Então, são muitos sítios arqueológicos que a gente vai ter no estado. Que bom, né? Ainda bem que a gente tem como fazer esse resgate e é matéria-prima para os estudantes aqui. Sim, sim. O complicado é que nem todos são
catalogados, nem todos são protegidos, né? Mas a gente já tem uma boa leva só na região de Seridó, Carnaúba dos Dantas, tem mais de 90 sítios catalogados pelo IPHAN. Aqui na região de Martins, por exemplo, a gente tem sítios arqueológicos, né? Porto Alegre, né? Tem uma pedra lá em Porto Alegre que chama Pedra do Letreiro, né? Que é próximo ali àquele hotel, um daqueles hotéis ali na Trilha das Torres, tem uma inscrição, furos lá relacionados, semelhados a Itacoatiaras. Então, tem espalhado em todo o estado, a gente vai encontrar esse tipo de registro. É muito bacana, é um tema, para mim, pelo menos, muito interessante, me despertou muita curiosidade. E espero que as pessoas que viram essa primeira parte aqui da entrevista tenham gostado, porque é um tema muito curioso, o tema das cavernas, e a gente saber que tem toda essa riqueza aqui do lado, a gente nem se toca, porque acho que a gente só pensa em praia, praia, e cresce que tem mais coisas, né? Isso, e cavernas, por exemplo, o ambiente que a gente tem aqui, no caso da Bacia Potiguar, com as rochas carbonáticas, são ambientes propícios ao desenvolvimento de caverna. Então, só na área do parque e de sua zona de amortecimento, são mais de 270 cavernas, só para ter uma ideia, né? E ainda há muito a se descobrir. A gente tem um grupo de egressos do curso de gestão ambiental que tem desenvolvido um trabalho, começou a desenvolver uma pesquisa com outra finalidade, uma pesquisa voltada à identificação de naufrágios, por exemplo, na costa ali, de Areia Branca. E durante a pandemia, né, um desses alunos, que hoje tem um projeto bem interessante, ele disse: professor, eu encontrei uma caverna, é possível ser uma caverna em Areia Branca? Eu disse: olha, se tiver... as características morfológicas. Exato. E a gente teve lá, né, identificou, tem realmente uma caverna lá que... Nunca foi estudada. Nunca ninguém percebeu, né? A gente passou os dados para o SECAV, que é um grupo do ICMBio, que é especialista em estudo de cavernas, Centro de Estudo de Cavernas, é um grupo nacional, como se fosse um órgão público dentro do ICMBio, né? É um setor do ICMBio que é responsável pelas cavernas em todo o Brasil, né, para verificar essa situação lá. É quem mapeou todas as cavernas. Eles mapearam, confirmaram? Chegaram a confirmar? Eu não sei se chegaram a ir lá, né? Mas é uma caverna, né? Isso aí, porque a caverna ela tem algumas características, né? Que é a existência de, primeiro, o vazio subterrâneo e a existência de um duto principal, né? E aí a gente percebe lá um duto de aproximadamente 30, 40 metros e depois se perde, né? Como a gente foi, né, sem equipamento, então a gente não chegou a entrar. Também tinha muitos maribondos, mas, enfim, onde é que pode haver caverna? Onde tem rocha calcária. E aí é algo que é interessante, a caverna é muito interessante do ponto de vista turístico, mas é interessante do ponto de vista da conservação ambiental. Se não fosse esse tipo de rocha que facilita, por exemplo, a entrada de água para o lençol, a gente não teria essa capacidade hídrica que a gente tem de subsolo, né, do aquífero, para permitir, por exemplo, o desenvolvimento da fruticultura irrigada. Do jeito que o senhor está explicando aí, dá a entender, pelo menos ficou para mim subentendido, que há algo que possa parecer uma caverna, mas não é. Pode ter também. Exatamente. Como é? Porque o que diferencia, digamos assim, uma pseudo-caverna, não sei se eu estou usando tecnicamente uma expressão correta, e uma caverna? Pronto, a caverna ela tem determinadas dimensões, tem essa questão do duto principal, né? E às vezes você tem apenas um abrigo. Você tem uma rocha que estava aflorando na superfície, ela teve ali um processo de solução e formou um pequeno abrigo. Uma cabana. Isso, como é o que vai acontecer aqui no caso do abrigo do letreiro, né? Então, é uma coisa muito pequena e a gente vai ter várias dessas, até em outras rochas que não são carbonáticas, que vão existir, né? Como é o caso lá em Carnaúba dos Dantas, né, nos abrigos em rochas quartzíticas, né? Então, a caverna que tem ali geralmente não é uma caverna, né? É lógico que existe também uma corrente nova de que a caverna não acontece apenas no caste, né, mas também em rochas chamadas pseudocaste, né? E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, em Caicó, uma caverna que chama-se Gruta da Caridade, que é em rocha, né, não calcária, por exemplo, né? Assim como vamos ter a caverna na Casa de Pedra, que é em rocha, em mármore. No entanto, o mármore um dia foi calcário, é metamorfismo do calcário, né? Bacana. Professor, a gente agora está nos 15 minutos finais, né, da entrevista. Acho que se você quiser acrescentar alguma coisa sobre esse tema, senão a gente já vai falar um pouquinho de avaliação institucional também. Pronto, ssó reforçar, né, tudo isso que a gente está falando de cavernas, de
rochas específicas, né, relevos específicos, né, constituem o que a gente chama de patrimônio geomorfológico, e, em função disso, por não ter uma característica de renovação, precisa ser protegido, né, uma vez quebrado, deteriorado, você não tem como recuperar. Mas também tem a função ambiental. Falei aqui a questão da recarga do aquífero, mas tem, por exemplo, a questão da estabilidade, né, de cidades, né? Então, não posso construir em cima de caverna, né? E aqui eu posso ter caverna em qualquer lugar. Então, eu preciso ter um cuidado, né, quando a gente fala de planejamento de uso do solo, né, de ordenamento territorial, eu tenho que saber o que é que eu tenho embaixo para não provocar, por exemplo, o solapamento de uma caverna, ou para não construir numa área que tenha esse processo ativo e aconteça o que vem acontecendo, a gente vê na mídia. Né? Não que aconteceu hoje. Lá em Maceió. Pronto, aconteceu agora, não foi? Um rapaz andando na rua e, de repente, ele foi engolido, né, por uma cratera. Né? Não sei se aquilo ali tem a ver com karst, foi recente, foi agora pela manhã, mas isso pode acontecer onde tem karst. Em Maceió, o que é que a gente tem? Uma exploração exagerada do subsolo, tanto de água como de gesso, e isso provoca um processo natural de subsidência, né, que é o que acontece aqui também. Então, se eu coloco muito peso, por exemplo, em cima de rochas que não têm sustentação lá embaixo, ela tende a ir afundando. E no caso da rocha calcária, né, que é uma rocha quebradiça, né, ela pode chegar a quebrar e você ter um problema maior. Né? Por isso, a necessidade de ordenamento, né, do uso do solo nessas áreas. Agora, a gente indo falar um pouquinho sobre avaliação institucional. Professor, está à frente da avaliação institucional há quanto tempo? Estamos aí já há 2 anos e meio, praticamente. Né? Então, passou pelo aquele processo acho que é do recredenciamento. Eu fiz Isso, até um documentário junto com a equipe da GECOM. Passamos por 2 processos de recredenciamento, né? Um junto ao Conselho Estadual da Educação, outro junto ao MEC. Teve o de 2017, eu acabei dirigindo os 2 documentários, fiquei na frente. O de 2017. Isso, 2017. Era Conselho Estadual. Isso, que aí, quando foi agora, a gente precisou, né, renovar. Né? Então, a gente, em 2022, né, acho que foi finalzinho de 2021, 2022, recebeu a comissão, né, de avaliação do Conselho Estadual da Educação e tivemos, né, a conclusão, inclusive, na Assembleia Universitária do ano passado, né, entregando esse documento. E foi um processo bem interessante, eu acompanhei, a gente teve que fazer o vídeo, o pessoal veio aqui, assistiu, lembro bastante. Hoje, qual é o próximo passo que a avaliação institucional está dando? Pronto, a avaliação institucional ela trabalha em 2 frentes. Uma que é a avaliação externa, né? Foi isso que a gente passou, por exemplo, do ponto de vista da instituição. Então, a gente recebeu uma comissão do Conselho Estadual da Educação para avaliar as condições da universidade, né? Nos 5 eixos, né, da avaliação institucional, planejamento e avaliação institucional, gestão, política de pessoal, enfim, infraestrutura. E aí a universidade se saiu muito bem. Né? A gente atingiu o conceito 4,5 de 5, né, aqui no Estado, e tivemos o processo com validação para 8 anos. Então, daqui a 8 anos, a gente vai passar novamente por esse processo. Vai passar por um período curto, como da outra vez, entre um e outro. No outro, a gente teve 4. Agora, a gente melhorou, né? A gente seguiu, basicamente, o que era necessário. Né? Tivemos aí um aporte muito interessante com a autonomia, a gente conseguiu trabalhar muita coisa. E temos também uma evolução que a gente vem trabalhando do ponto de vista da autoavaliação, da avaliação interna, que é com os processos de renovação de reconhecimento ou de reconhecimento de cursos. Assim como também da organização dos cursos, né, nos processos. Então, a gente aplica semestralmente formulários, os cursos têm acesso a esses dados, os cursos que conseguem trabalhar bem isso, conseguem buscar a melhoria, e isso se reflete nos processos de avaliação externa. Então, a gente se prepara a partir do autoconhecimento, trabalha os nossos processos, otimiza e busca a melhoria dos nossos resultados para depois ser validado externamente. Né? Então, é um trabalho que não para. Né? Então, todo semestre a gente avalia ensino, né, na dimensão pedagógica e dimensão estrutural. Anualmente ou a cada 2 anos, depende de como a CPA define esse plano, a gente avalia os técnicos administrativos. A gente vai começar a avaliar, por exemplo, a sustentabilidade financeira. A gente faz avaliação com os gestores anualmente no seminário de avaliação e integração, né, envolvendo as faculdades. A gente teve 2 momentos em que as faculdades estão passando a pensar, por exemplo, os seus diagnósticos, trabalharem planos para, inclusive, subsidiar o planejamento orçamentário com orçamento participativo. Então, são atividades que a gente vem desenvolvendo
continuamente e sempre com foco de melhorar os resultados institucionais. Hoje, a UERN, ela tem criado poucos cursos, né? Ela não tem sido muito de criar curso de graduação, porque ela focou no crescimento vertical. Hoje, do ponto de vista da avaliação institucional, como é que isso está sendo discutido? Se passa pela avaliação institucional, primeiro, importante pontuar isso, se passa. Pronto, a avaliação ela não tem um papel definidor em relação à criação de cursos, né? Mas os resultados da avaliação podem apontar para que se planeje a criação de cursos, né? Então, a gente tem uma outra avaliação que a gente faz, que a gente vai estar dando início agora, que é o acompanhamento do egresso. Então, vamos ouvir o nosso egresso, né? Eles vão dizer, por exemplo, o que é que a universidade contribuiu para a carreira dele, se ele está bem colocado, o que é que ele vê, por exemplo, no mercado hoje. Vamos imaginar, eu estou lá no curso de gestão ambiental. Então, o egresso de gestão ambiental, hoje, ele precisa de algo que o curso não entrega e o curso precisa se repensar. Então, esse retorno que ele dá, ele pode ser apropriado pelo curso para o curso repensar a sua prática daqui para frente. Assim como também para a instituição, para que a instituição veja, aquele curso ainda é necessário? Ele é preciso passar por melhorias? Existe uma demanda nova na sociedade que a universidade precisaria atender? Então, a pesquisa do egresso também dá esse suporte. No entanto, não é a avaliação que define. Ela dá o suporte. O que é que a gente tem em relação à criação de cursos? Hoje a gente tem uma autonomia financeira. Então, a gente sabe quanto é que a gente tem e sabe para que aquilo dá, né? Então, a gente também precisa criar cursos ou planejar o crescimento, o desenvolvimento da universidade, sabendo que a gente tem um recurso que é escasso, sabendo que ele pode não atender tudo que a gente deseja. Então, a gente precisa definir determinadas prioridades. Sem a pressão hoje em dia de ter que ter um novo recredenciamento no curto prazo, ficou mais fácil, inclusive, para trabalhar também a formação de um banco de dados a partir do que vocês levantam, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem levanta muita informação. Sim. Que possa render, inclusive, entrevistas aqui para o UERNcast. Pois é, a gente tinha, não é, um trabalho que era muito focado nos indicadores de avaliação do Estado, do Conselho Estadual de Educação. Com o MEC, a gente precisou se apropriar dos indicadores também do INEP, né? Inclusive, o INEP está divulgando hoje o resultado do IGC. A gente espera manter aí o IGC4, que foi uma grande conquista durante esse período. É algo importante, por exemplo. Com esse trabalho da avaliação institucional, trabalhando junto aos cursos, com o empenho coletivo da nossa comunidade, o IGC4 representa, por exemplo, a gente está em um grupo seleto de 22% das instituições que possuem essa nota. 5% possuem IGC5 e abaixo todo o restante. Então, 22% das instituições do país, né, entre elas a UERN, possui esse IGC4. Então, é uma grande conquista que a gente conseguiu, que a UERN conseguiu, é um grande presente para a UERN nesse processo e a gente espera manter. Não dá para chegar ao IGC5 tão rápido, mas manter o IGC4 é um grande desafio nosso. A UFRN é 5, é 4, está no mesmo patamar da UFRN? No mesmo patamar. Mesmo patamar, porque a UFRN também é uma universidade de excelência. É prazer as pessoas nem imaginam, porque passa ali, a parede não é muito bonita, mas não tem ideia da qualidade do ensino que a UERN oferta. Exatamente. As pessoas, às vezes, olham só para a parede ali e não está... Exato. O coração da universidade, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Às vezes até a comunidade interna só se dá conta disso quando vem o resultado externo, né? É como se a gente... Aquela... Santo de casa não faz milagre, né? Como se o que a gente fizesse não fosse tão valorizado. Mas quando a gente vê avaliadores, né, que são independentes, que chegam aqui e seguem uma cartilha, como é que está a universidade nesse ponto? Ele vai olhar, não adianta a gente dizer, a gente faz isso. Se ele chega, ele vai identificar. Não faz, vocês estão mentindo, né? Não, a gente trabalha... Não tem como mentir. Não tem como mentir. Então, quando eles chegam e identificam, então isso traz um respaldo muito grande e as pessoas começam a perceber, diz, poxa, a gente é muito mais do que a gente imaginava, né? Então, a UERN hoje é uma instituição que entrega muito para a sociedade, né? E precisa desse reconhecimento da sociedade. Entrega mesmo. Eu diga aqui, estou do lado aqui dos alunos, né, que estão aqui acompanhando. Eu fui aluno, né, de graduação, de mestrado, até curso de inglês eu fiz aqui, então eu conheço bem. Eu fui aluno da primeira turma de comunicação e uma vez que teve um ano que o curso de jornalismo ficou 105 no ENAD. Foi uma emoção muito grande, porque
Eu vivi lá atrás o início, né? Fui da primeira turma, foi toda aquela dificuldade de ser primeira turma. E hoje eu vejo os meninos que chegam aqui, todos caminhando para ter uma boa formação. Pois é, e hoje, por exemplo, o ENAD a gente tem trabalhado muito, né? Porque durante muito tempo as pessoas não se preocupam. ENAD, esse é o aluno que vai fazer. Então, deixava aquilo ali para o final do curso, quando o ENAD é um componente curricular obrigatório, né? E aí, Bruno, permita-me aqui dizer que eu pedi para o pesquisador institucional, Rômulo, que está acompanhando a live de transmissão dos resultados, então a gente continua com o IGC4. IGC4, então, primeiríssima mão. Mais uma vez, IGC4, em primeiríssima mão, né? E isso, assim, nos deixa muito orgulhosos, porque é muito difícil você manter, né? É difícil você chegar aos 5, então a gente precisa ter um trabalho, por exemplo, 5 é USP, é Unicamp, entendeu? Mais 4, né, são 22%, para a gente manter esse 22%, e ainda mais, a gente manter tendo um aumento, né, no IGC absoluto, é extremamente positivo, né? A comunidade está de parabéns, a UERN está de parabéns, a gestão da professora Cecília, que dedica, né, uma atenção toda especial à avaliação institucional, que acredita no papel da avaliação institucional para direcionar os processos e a melhoria contínua que a universidade busca alcançar e que é extremamente necessário. Pois é, a gente está no meio da gravação já recebendo uma notícia espetacular, sensacional. Fatores que levam a UERN a ter esse IGC tão alto, na sua opinião? Dedicação, trabalho, né? Comprometimento, corresponsabilização. Então, hoje, por exemplo, quando a gente conversa com os cursos já conseguem compreender o seu papel e trabalham em prol desse resultado. Então, um dos indicadores, por exemplo, que contribui para o IGC é o ENAD. Né? Então, antes o curso não ficava, ENAD, isso é coisa do aluno. Hoje não, hoje os cursos, né, a gente já orienta os cursos a trabalharem o ENAD no processo de planejamento, no projeto pedagógico, durante o ano, né, independente do aluno fazer ENAD ou não naquele ano, naquele ciclo. Mas é preciso que a gente saiba que o ENAD vai ser um instrumento, né, um indicador de avaliação da qualidade do ensino. Então, os cursos têm trabalhado muito com isso, né, e aí agradeço demais ao papel dos professores, dos técnicos também que se envolvem, e dos alunos que compreendem essa necessidade. A gente teve uma história aqui bem interessante de um curso, por exemplo, que a prova do ENAD caiu no dia do baile de formatura deles. Né? E olha como havia, né, uma certa interpretação sobre o ENAD. Né? Disse, professor, eu estava na pró-reitoria de graduação, e aí o pessoal disse, professor, não tem como mudar essa data do ENAD, não? Ora, é mais fácil mudar o baile de formatura. Exatamente. Né? Então, a gente começou a trabalhar. Gente, o ENAD é nacional, a universidade não tem gerência na data do ENAD. Então, todos os anos vai ter. É currículo. Você só se forma se tiver com o ENAD em dia. Então, ponham na cabeça de vocês que naquele finalzinho de novembro, geralmente no último domingo de novembro, vai ter ENAD. Então, não marquem formatura, tentem livrar esse período, porque é um período dedicado ao ENAD. Né? E como eu falei, um componente curricular obrigatório. Você não se forma, você não consegue colar grau se você não tiver em dias com o ENAD. Isso é o quê? Você tem que comparecer, você tem que participar do questionário do estudante, tem que fazer a prova e tem que ter um resultado condizente à sua formação. Nem todo curso faz ENAD, os cursos não fazem ENAD todo ano. Todo ano é um grupo de cursos. Isso, são ciclos diferenciados. Né? E alguns cursos não fazem ENAD ainda. Né? Como, por exemplo, o curso de gestão ambiental ainda não tem nenhuma determinação, porque isso vem do INEP, para que o curso faça ENAD. O tecnólogo em gestão ambiental faz, mas o bacharelado em gestão ambiental não tem ENAD. Que coisa estranha. Porque geralmente, você imagina o quê? O bacharel ele faz um curso mais completo. Isso, mas alguns cursos ainda estão fora desse radar, embora exista, né, já há algum tempo aí, uma expectativa de que seja incluído em um dos rolos, né, de um dos ciclos de bacharelado do curso de gestão ambiental. Você vê como o tamanho dessa manutenção do IGC é grande, porque foram cursos que passaram no ENAD ano passado e são outros cursos agora. Isso, e o ENAD é só um indicador. Né? Mas é um indicador que ajuda. Né? A gente vai ter aí indicadores relacionados à pós-graduação, né? E aí a gente teve uma melhoria substancial nos programas de pós-graduação da UERN, que também vai contribuir. Temos o corpo docente, o percentual do corpo docente com doutores
com doutorado e mestrado, isso contribui também para esse indicador. Professor Wendson, avaliador institucional, pesquisador das cavernas aqui do Estado. Alguma coisa que eu tenha deixado de perguntar nessa entrevista que você gostaria de abordar? Não, acredito que a gente conseguiu abordar, não dá para abordar tudo, né? Por exemplo, quando a gente vai falar as cavernas, o geopatrimônio, né? O patrimônio geomorfológico é algo que assim, eu gosto muito, né? E eu teria que falar demais, o Estado é riquíssimo, né? Então seria mais de um programa realmente para a gente tratar disso. Mas, de modo geral, para que as pessoas passem a perceber de um modo diferente aquela paisagem que lhe chama a atenção, que ela também tem um valor além daquilo que ele consegue enxergar. Vendo. Exatamente, né? Então isso é importante. E do ponto de vista da avaliação, né, a gente sai daqui extremamente feliz, agradecido, né, a toda a equipe envolvida, a equipe da avaliação institucional, a CPA, a Comissão Própria de Avaliação, a todos os integrantes que também colaboram com isso, a gestão da UERN, aos chefes de departamento que integram o Grupo ENADE, aos programas de pós-graduação, porque isso é um reflexo de um trabalho de toda a comunidade. Agradecer ao professor Wendson Dantas, avaliador institucional da UERN, pesquisador das cavernas aqui do Estado. Agradecer a vocês pela audiência. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem com mais um UERNcast. Tchau.